Marcos, capítulo 2. Alguns dias depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa. Ajuntaram-se, pois, muito a ponto de não caberem nem mesmo diante da porta, e ele lhes anunciava a palavra. Nisso, vieram alguns a trazer-lhe um paralítico, carregado por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados são os teus pecados. Ora, estavam ali sentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que fala assim este homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados, senão um só, que é Deus? Jesus logo percebeu em seu espírito que eles assim arrazoavam dentro de si, e perguntou-lhes: Por que arrazoais deste modo em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Perdoados são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu à vista de todos, de modo que todos pasmavam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa semelhante. Outra vez, saiu Jesus para a beira do mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Ora, estando Jesus à mesa em casa de Levi, estavam também ali reclinados com ele os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, pois eram em grande número e os seguiam. Vendo os escribas dos fariseus que comiam com os publicanos e pecadores, perguntavam aos discípulos: Por que é que ele com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, e foram perguntar-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: Podem porventura jejuar os convidados às núpcias, enquanto está com eles o noivo? Enquanto tem consigo o noivo, não podem jejuar. Dias virão, porém, em que lhes será tirado o noivo. Desses dias, sim, hão de jejuar. Ninguém cose remendo de pano novo em vestido velho. Do contrário, o remendo novo tira parte do velho, e torna-se maior a rotura. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho noivo romperá os odres, e perder-se-á o vinho, e também os odres, mas deita-se vinho novo em odres novos. E sucedeu-se passar ele num dia de sábado pelas searas, e os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe perguntaram: Olha, por que não estão fazendo no sábado o que não é lícito? Respondeu-lhes ele: Acaso nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu dos pães da proposição, dos quais eram não lícitos comer senão os sacerdotes, e Deus também aos companheiros. E prosseguiu: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Pelo que é o Filho do Homem, até do sábado
é do Senhor.